Muito bem, pessoal. Então vamos dar prosseguimento, né, à nossa sequência de vídeos, né, falando sobre os textos que supostamente comprovam a igualdade de Jesus perante o Pai. Então a gente está refutando isso, né? Como eu já tinha dito, eu sou unitarista, não sou trinitário, né, não creio nisso. E para avisar aqui rapidamente, eu estou falando um pouco mais baixo, né, porque eu moro com pessoas aqui na minha casa, moro sozinho. Então, devido ao horário, eu vou tentar falar um pouco mais baixo, tá bom? Então vamos dar prosseguimento, né? Um outro texto que muitos trinitários usam para tentar mostrar que Jesus ele está na mesma hierarquia, vamos dizer assim, que o Pai, é tão Deus quanto o Pai, né? Para comprovar a Trindade, eles usam Filipenses 2:6, que basicamente diz assim, ó, Filipenses 2:6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Na verdade, tem muitas Bíblias, né? Eles tiram essa palavra aqui, ó, usurpação. Então eles colocam mais ou menos assim, seria mais ou menos assim, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus. Muitas Bíblias já fazem isso, né? Creio que propositalmente. Né? Mas o que a teoria comprova, né? Eles gostam de mostrar que Jesus ele é tão Deus quanto Deus, né? Mas a gente vai dar uma olhada também aqui no contexto, tá? Vamos dar uma olhada no contexto e apresentar um segundo texto que tem alguma ligação com esse aqui. Então aqui eu escrevi assim no meu slide, olha. Ver todo o contexto e explicar. Usurpar é o mesmo de tomar de alguém algo que não te pertence. Mostrar na João Ferreira de Almeida e na Bíblia de Jerusalém. E aqui tem até aquela palavra, né? Ciosamente. Enfim, vamos lá. Fazer menção com Mateus 4, 9 a 11. Então, a gente acabou de ler aqui Filipenses 2:6, né? E diz que Jesus, embora existisse em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus, né? Então as pessoas dizem, tá vendo? Que Jesus é tão Deus quanto o próprio Deus, né? Mas, obviamente, aqui o texto, né, ele está se referindo ao fato de Jesus, é, antes de vir como homem, ele já ser uma criatura espiritual, entendeu? Então Deus, ele é um ser espiritual. Ele não é um ser físico igual um ser humano, né? Então, aqui estava explicando a pré-existência de Jesus antes de vir como homem. Então, por isso aqui a Bíblia ela usa esse termo, né? Então, ele subsistindo em forma de Deus. Isso aqui era para dizer, para mostrar justamente para a pessoa que Jesus, antes de ser homem, ele não era um homem, né? Quando ele vivia com o Pai, ele não era um ser humano, era uma criatura espiritual. Então, por isso que ele subsistia em forma de Deus, né? E aqui tem essa expressão aqui, né? É, não quis, embora existisse como Deus, não quis usurpar ou ser igual a Deus. Então a gente aqui nota que tem uma diferença entre Jesus Cristo, né? Embora a Bíblia diga que ele seja um Deus, de fato ele é um Deus, né? Mas temos aqui, aqui obviamente é o Deus Todo-Poderoso, né? Ou seja, é o Pai, né? Vamos ler aqui o contexto, né? Filipenses 2, vamos ler do 5 até o 11, que diz assim, olha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, ou seja, ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz ou numa estaca, né? Seria a melhor tradução. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então quem que exaltou Jesus foi Deus, né? Deus exaltou. Mas vamos prosseguir aqui. Eu vou fazer já uma explicação aqui do contexto. O 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E o 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aqui eles tiram o Pai, né? Botam Deus Pai, para justamente colocar essa ideia, né? De que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? Mas a verdade é que aqui Deus, 99% das vezes quando é chamado de Deus, é sempre se referindo ao Pai. Entendeu? Poucas vezes que Jesus recebe o título também de Deus, né?
que é uma quantidade bem menor do que o Pai, é justamente para chamar a atenção disso, né? De que Jesus ele era uma criatura divina, ele era um ser espiritual, não era somente um homem. Ele já existia antes de vir como homem. E aqui a gente nota algumas coisas, né? Aqui o contexto, ele estava querendo explicar, ele estava mostrando para a gente que a importância de você ser humilde, né? Então ele citou o maior exemplo de todos, que é o de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não existe ninguém tão poderoso quanto Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ele é único e somente Deus, né, o Pai, é maior do que Jesus Cristo. Ao lado dele não existe nenhuma criatura que se iguale a Jesus Cristo. Né? E é assim porque Deus quis que fosse dessa forma, né? Então, Jesus Cristo, embora tivesse todo esse poder, tivesse todo esse status que ele tinha perante Deus, o Pai, ainda assim ele se esvaziou, ele foi humilde, foi obediente, se esvaziou e se humilhou, né? Tornou-se um homem, né? Cheio de limites, fome, sono, cansaço, enfim, muito mais limitado, né? Então, aqui estava ensinando para a gente ser igual a Jesus Cristo, ou seja, não ter orgulho, né? Mas ser humilde, se colocar à disposição dos outros e assim por diante. Né? Mas aqui o texto também chama atenção algumas coisas, olha. Por exemplo, o 9 que fala, olha, pelo que também Deus, ou seja, o Pai, né, que só pode ser o Pai, que não é trindade, o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, aqui mostra que Jesus Cristo tinha um status já bem elevado e depois que ele foi obediente e se sacrificou, morreu, foi obediente até o fim, Deus colocou ele em um lugar, uma posição ainda maior. Né? Aqui eu poderia até raciocinar sobre um outro assunto, mas vamos deixar por aqui por enquanto, né? Vamos parar por aqui por enquanto. Uma outra oportunidade eu explico melhor um pouco mais desse texto. E o 11, o versículo 11, né, continua, né? E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Né? Para quê? Para a glória de Deus, Pai. Ou seja, de Deus, o Pai aqui, claramente está fazendo distinção entre o Filho, chamando Jesus de Senhor, né, e de Cristo, e o título aqui que é dado ao Pai é de Deus. Né? Então, isso é muito comum na Bíblia inteira, né? Se você for lendo a Bíblia inteira, são bem poucos as partes que a gente consegue dizer que Jesus também é Deus, tá bom? São textos que são são quantidades bem menores, né? Em comparação a Deus, que é o Pai. Mas enfim, vamos continuar conversando. Eu também quis chamar a atenção aqui, ó, para a gente fazer a leitura de Mateus 4:9. Vamos passar para o próximo slide. Aqui eu trouxe também essa outra tradução, né? Nova versão transformadora. Vamos lá, Mateus 4, do 9 ao 11. Mateus 4, do 9 ao 11, diz o seguinte, olha. Em seguida, isso aqui é aquela passagem, né? Quando Jesus Cristo ele foi tentado, quando estava em homem, né? Em forma de homem, humano, foi tentado pelo diabo, né? E passou a ter aquelas três tentações, né? Então vamos lá. Mateus 4, do 8 ao 11, diz assim: Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E o diabo falou assim, né? Olha, eu lhe darei tudo isso, declarou o diabo, né? Basta ajoelhar-se e adorar-me. Ou seja, os reinos da terra, né? Esse mundo ele é governado pelo Deus desse sistema. O Deus desse sistema é o diabo. Né? E ele falou para Jesus Cristo, né, que se ele se curvasse perante ele, perante o diabo, e lhe fizesse um único ato de adoração, todos aqueles reinos, toda aquela autoridade, ele daria a Jesus Cristo. Então, o que Jesus Cristo falou? Vamos continuar olhando aqui o 10 e o 11. Jesus Cristo falou: Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e ministraram, né, ou serviram Jesus Cristo. Aqui quando Jesus Cristo ele fala essas palavras, né, saia daqui, Satanás, disse, pois as Escrituras dizem. Ele estava citando Deuteronômio 10, eu até coloquei aqui, ó, Deuteronômio 10, 20 e 21. Então, aqui quando ele falou o diabo, né, saia daqui, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor. Esse Senhor aqui, na verdade, a tradução correta seria Jeová, né? Porque no Antigo Testamento
Estava lá o nome de Jeová, né? Então, Jesus Cristo ele falou para o diabo, né? Saia daqui, Satanás, pois está escrito, né? Lá em Hebreus. Adore a Jeová, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Se Jesus ele fosse Deus, igual ao Pai, ele faz parte ali da Trindade, né? Conforme o conceito, por que que ele disse, adore a Jeová, seu Deus, e sirva somente a Ele? Por que ele não falou? Mas está escrito, né? Você deve adorar a mim, o seu Deus. É somente a mim que deve prestar serviço sagrado, né? O seu Deus. Mas ele disse a Jeová, o seu Deus. Né? Então, o fato é que quando Jesus estava no céu, e o diabo, ele era um filho de Deus, né? Antes dele se rebelar, ele era um anjo, né? Uma criatura espiritual que fazia parte da família de Deus, né? Então, provavelmente, lá naquele momento, ele via Jesus Cristo servindo e adorando o Pai, né? Jeová. Então, ele quis usurpar, o diabo aqui, ele quis usurpar o lugar de Deus, né? E pediu para o Jesus Cristo fazer um ato de adoração a ele. Então, a gente pode voltar aqui, olha. E o que que diz aqui, ó, Filipenses 2,6, a respeito de Jesus, né? Pois ele, Jesus Cristo, né, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, né? Aqui algumas Bíblias também colocam a palavra ciosamente, né? Que é um termo similar, né? Que é um sinônimo, podemos dizer assim. Então, Jesus Cristo, embora ele tinha um status divino, ele sabia que ninguém era maior do que ele, né? Somente o Pai é maior do que Jesus Cristo. Ainda assim, ele nunca passou pela mente de Jesus Cristo tomar o lugar de Deus. É isso que o texto aqui fala, olha, o texto está bem claro. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou se você quiser tirar isso, achar que não é assim, né? Eu aconselho até a estudar, pesquisar a Bíblia, né? Tem outras fontes e outras traduções, né, para você fazer essa pesquisa. Mas o fato é esse, olha, mesmo assim, estaria escrito mais ou menos dessa forma, né? Então, pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus. Ou seja, ele sabia que ele estava abaixo do Pai. Ele sabia que ele devia obediência ao Pai. Então, quando Jesus foi tentado, né, futuramente pelo diabo, ele falou isso, olha, é somente a Jeová, o seu Deus, que deve servir servir e prestar serviço sagrado, né? Conforme está lá escrito em Deuteronômio, né? 10, 20, 21. Tá aqui. Muito bem, pessoal, não vou me alongar muito não, porque não quero realmente que cada explicação demore 20 minutos, 10 minutos para cada texto, né? Eu sei que é importante eu estar dando essa explicação, né? Mas vamos prosseguir. Eu vou dar mais atenção aos textos que eu acharem mais importantes. Outro texto que também é usado aqui, e aparece no vídeo, né, do Lucas, eu estou seguindo aqui a ordem certinho dos vídeos do Lucas, é o de João 1:1, é um texto muito conhecido também, né, que eles tenta se usar esse texto para provar que Jesus ele é tão Deus quanto o Pai, né, e assim tentar provar a Trindade. A Trindade basicamente diz que as três figuras de Jesus, o Filho, o Pai, Jeová, né, ou simplesmente o Filho, o Pai e o Espírito Santo, são tão deuses um quanto o outro, né? Não existiria aí uma hierarquia entre eles, né? E ninguém e se os três são tão deus um quanto o outro, na teoria ninguém tem atributos maiores do que os outros, né? Isso segundo a doutrina, né, da Trindade, segundo o que é ensinado pela doutrina da Trindade, inicialmente pelos católicos e depois dando prosseguimento com com o protestante, né, com a vertente protestante. Então vamos lá, vamos fazer aqui a leitura de João 1:1. João 1 diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa aqui é uma tradução que eu não gosto, tá? Eu acho ruim essa tradução. A tradução que eu acho melhor seria da seguinte forma, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era divino. Por que eu digo isso? Porque a palavra aqui, Deus e divino, quando é usada aplicada ao verbo, era para dizer que o verbo ele tinha essa qualidade que era divina, entendeu? Enfim, se vocês quiserem dar uma pesquisada nisso, tá? Mas a melhor tradução seria essa. Então, muitas Bíblias, né, que eu considero ruim, traduzem dessa forma. Ou também poderia ser traduzido da seguinte forma aqui, olha. No princípio era o verbo. E o verbo ou palavra, tá bem, pessoal? Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Né? Porque aqui nós vemos a figura de apenas dois deuses, né? Jesus Cristo e o Pai. Né?
E aqui está dizendo, olha, Jesus Cristo no princípio, lá no começo, antes dele vir à Terra como um homem, ele já era um ser espiritual, ele já era divino, né? E aqui a gente vê apenas a figura de duas pessoas, vamos dizer assim, né? De duas pessoas divinas. A palavra, que era Jesus Cristo, e Deus, o Pai, que não tem a terceira, né? Mas a gente não vai entrar no mérito do Espírito Santo. Vamos ler aqui o contexto inteiro, né? Então vamos lá, né? Então já li aqui o 1, vamos prosseguir aqui lendo o 2 e o 3. O 2 e o 3 diz assim: E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas feitas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? De Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É importante aqui, pessoal, eu vou fazer abrir um parênteses aqui, fazer um disclaimer, dar falar uma coisa importante, né? A única criação que Deus, vamos dizer dessa forma, que ele colocou a mão na massa, a única criação que foi o próprio Deus, o próprio Pai que criou, foi só Jesus Cristo. Todas as outras criações, eu eventualmente eu vou explicar isso melhor, tá? Mas todas as outras criações, físicas, invisíveis, vivas ou somente materiais, como o planeta né, e tudo mais, tudo isso foi criado por intermédio de Jesus Cristo. Jeová usou Jesus Cristo para criar. Imagina a seguinte situação, né? Eu sou um arquiteto, eu vou lá, planejo, faço as estruturas, faço os cálculos, entrego o desenho, a planta né, do meu projeto nas mãos de um pedreiro, um mestre de obras. E esse mestre de obras ele vai seguir ali o padrão, né? Do que eu tinha feito, né? Da minha planta, dos meus desenhos, né? Então, quem é o autor do prédio, enfim, daquela construção? O autor é o arquiteto. Mas quem foi que colocou a mão na massa ali, que colocou, que trabalhou em cima? Quem de fato colocou a mão ali na massa foi o mestre de obras. Né? Então Jesus Cristo é como se fosse isso, né? Ele é o mestre de obras. É por isso que na Bíblia, o Filho, né, Jesus Cristo, ele recebe títulos como braço de Deus, mão de Deus, acho que também dedo de Deus, ele também recebe esse título, né? Então, Jesus Cristo, ele foi usado por Deus na hora da criação, entendeu? Agora, uma coisa interessante aqui no livro de João 1 é que o versículo 18 ele usa um título interessante para o filho. Olha, aqui está embaixo, aqui, ó. Vamos prosseguir. Ó. João 1,18 diz assim: olha, ninguém jamais viu a Deus. Aqui, quando se fala Deus, está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, ao Pai. O Deus unigênito, olha como é que a Bíblia chama Jesus Cristo, né? De Deus unigênito. O Deus unigênito que está no seio do Pai, ou seja, de Deus, né, é quem o revelou o Pai. Né? Então, quem revelou o Pai foi Jesus Cristo, o Deus unigênito. E essa expressão Deus unigênito chama a atenção justamente isso, mais ou menos isso que eu estava já explicando para vocês. Né? Que Jesus ele foi a primeira criação de Deus, por isso que ele é unigênito. Por isso que na Bíblia, Jesus Cristo é chamado de unigênito. Unigênito, por exemplo, se você pai, um filho unigênito, é aquele filho que não tem irmãos, ele é único, ele é unigênito. Mas a Bíblia também chama Jesus de primogênito, ou seja, o primeiro filho. Então Jesus ele recebe esses dois títulos, ou seja, Deus unigênito, o primeiro Deus. Então chama a atenção que Jesus foi a primeira criação de Deus e foi a única criação que o próprio Deus criou. Tudo o resto, né, seja reinos, sejam criaturas espirituais, criaturas humanas, Deus criou através de Jesus Cristo ou por intermédio de Jesus Cristo. Certo, pessoal? Então, na minha opinião, esse texto não comprova que Jesus Cristo ele é Deus igual ao Pai, né? Apenas chama a atenção de que Jesus Cristo, a importância dele, né, o papel dele, né, de ser ali vamos dizer assim, a mão de Deus, né, tá? Foi ele que criou todas as coisas, né? E também chama a atenção de que Jesus ele sempre foi uma criatura espiritual, né? Certo? Vamos passar para o próximo texto. Outro texto que as pessoas também utilizam muito é o de 2 Pedro 1. Eu vou fazer aqui a leitura e vou em seguida fazer uma leitura aqui do que eu escrevi. 2 Pedro 1 diz assim: Simão Pedro, estou lendo aqui, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, muita gente aqui alega, né, que o apóstolo aqui estava falando, né, a Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, se você ler dessa forma, você vai entender como se Jesus fosse o nosso Deus e nosso Salvador. Ele está chamando, então, o apóstolo estava chamando Jesus de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. É isso que está escrito aqui? Não é, essa aqui é uma tradução também ruim, né? Eu poderia pegar uma outra tradução, mas vamos se apegar aqui ao que o contexto apresenta, né? E a verdade é que a forma certa de interpretar esse texto é a seguinte, né? Aqui está falando assim, olha, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus, fazendo aqui distinção, nosso Deus, que é o Pai, né? E o nosso Salvador, e do nosso Salvador Jesus Cristo. Faltou aqui colocar e do nosso Salvador Jesus Cristo, tá? Como eu havia dito lá no vídeo anterior, os textos bíblicos, eles não têm vírgula. Algumas passagens é importante colocar algumas palavras a mais, acrescentar para fazer sentido na nossa língua, porque a língua original era o grego, né? Aqui é o Novo Testamento, então era o grego. E é importante fazer isso, né? A pontuação, a vírgula, acrescentar algumas palavras para fazer sentido, né? E aqui a gente pode ter certeza disso que eu estou falando, que aqui faz a distinção entre Deus e Jesus Cristo, porque o próximo versículo, ele chama a atenção disso, ele faz aqui a distinção. Então, o certo aqui era terem feito a distinção, tá bom? Então, aqui está se referindo a Deus, o Pai, e ao nosso Salvador Jesus Cristo, tá? Tanto é que tem traduções que se traduzem dessa forma. Mas vamos se apegar aqui a essa tradução. Olha só, ó, vamos ler agora o 2 Pedro 1, agora vamos ler o versículo 2. Vamos dar prosseguimento. Ó. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Estão lendo aí, ó. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então aqui estava falando, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, que é obviamente o Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Além disso, se você continuarem lendo, né, o 2 Pedro 1, agora os versículos 16 e 17, continua falando o seguinte, olha. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai, né, de Deus Pai, mais uma vez nessas traduções colocam dessa forma, né, mas é de Deus o Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho, o amado, em quem me tenho comprazido, ou que eu aprovo, né? Também, uma outra tradução, né? Então, aqui está falando daquele momento quando Jesus Cristo foi batizado, né? E aí Jesus Cristo, quando terminou de ser batizado, saiu essa voz do céu, né? E falou essas palavras aí, né? Este é o meu filho, o amado, a quem eu tenho comprazido, né? Ou a quem eu tenho aprovado, né? Também. Isso era uma profecia lá de Isaías, se eu não me engano, né? Que falava justamente isso, né? Se referindo ao filho, né? E a Bíblia diz que o pai, Deus, iria falar isso para o filho no futuro, né? Então, pessoal, aqui mostra duas pessoas novamente. Então, aqui, olha, no versículo 1, aqui era para ter feito essa distinção, é uma tradução ruim, né? Não é uma tradução tão boa. Eu tendo a não gostar muito das Almeidas, tá bom? Vamos passar para o próximo texto, que eu também não quero me delongar muito. Agora a gente vai ler João 20, 27 e 28. Eu vou ler primeiro, tá? Depois eu volto aqui para esse slide e comento um pouquinho a respeito dele. Dá para mim poder relembrar aqui, né? João 20, 27 e 28. 20, 27 e 28 diz assim, olha. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu dedo, e não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Bom, aqui muita gente lê esse texto, né? E diz assim, né? Olha aqui, ó, Tomé está dizendo, quando Tomé tocou, né, em Jesus, ele olhou, ele falou, olha, meu Senhor Jesus, você é meu Deus, né? Senhor meu e meu Deus. Mas será que era isso que Tomé estava falando? Será que Tomé exclamou para Jesus, Jesus, você é meu Deus, meu, né? Bom, vamos ler aqui primeiro os slides e eu já vou explicar isso para vocês, tá bom?
O que realmente aconteceu naquele momento foi que quando o apóstolo realmente se dá conta de que Jesus realmente havia sido ressuscitado, aquele apóstolo exclamou, né, de espanto. Ele fez uma exclamação de espanto, né, o que é muito comum hoje em dia. Por exemplo, né, se você vê quase aconteceu um acidente na rua, né, você está ali para atravessar, aí vem um carro, bate no outro, o que você fala, né? Meu Deus, não é isso? Você não usa essa expressão. Naquele tempo, antigamente, era a mesma coisa, as pessoas usavam essa expressão. Uma expressão de espanto, né, ou de alegria, enfim, por alguma coisa, seja boa ou ruim, as pessoas usam essa expressão como um espanto, né? Seja bom ou ruim. Meu Deus, né? Então, prosseguindo aqui, olha. A expressão popular de espanto, meu Senhor, ou meu Deus, fica nítido que ele não estava chamando Jesus de Deus dele, né? Para a gente ler aqui o contexto, eu já vou ler, inclusive, o contexto, mas deixa eu fazer aqui, desde já uma explicação, né? Jesus Cristo ele havia sido morto, né? Ele havia sido assassinado, né, no madeiro, e os apóstolos estavam assim completamente desanimados, porque agora Jesus Cristo havia morrido, né? E agora, né? Eles iam fazer, né? Sem Jesus, Jesus Cristo fazia sinais, fazia milagres, né? E agora sem Jesus eles ficaram assim meio perdidos, ficaram tristes, desanimados, né? Então, quando o apóstolo vê Jesus, ele nem acreditava que Jesus tinha morrido. Embora aquelas mulheres haviam visto primeiro Jesus e elas haviam contado para ele, olha, Tomé, Cristo ele voltou, ele não acreditou, né? Por isso que existe aquela expressão, né? Incrédulo como Tomé, né? Tomé só acredita, ou aquela expressão que as pessoas também usam, né? Só acredito vendo, né? E era justamente esse o caso, porque o apóstolo Tomé, ele não havia acreditado que Jesus Cristo havia ressuscitado. Então, mesmo quando Jesus apareceu ali, né? Ele não reconheceu Jesus, né? E ele não havia acreditado. Ele só acreditou quando ele foi lá e tocou, né? Vamos prosseguir aqui na minha leitura que eu escrevi aqui. Olha. Tomé não acreditava nem na ressurreição de Jesus. Ele estava incrédulo. Tanto que quando as mulheres falaram que Jesus havia ressuscitado, ele não acreditou nas mulheres. Veja João 20, o 31, veja João 20, 17. Jesus chamou Tomé de irmão, já ressuscitado. Olha, isso é um ponto interessante, né? Jesus nunca chama eles de. Jesus chama eles de irmão, né? Se ele fosse Deus, será que ele chamaria as pessoas humanas de irmãos? É um ponto. Então, João 20, 27, Jesus manda Tomé colocar as mãos nas suas cicatrizes e manda Tomé parar de duvidar. Sobre o quê? Então, o que Jesus mandou ele parar de duvidar? Né? Que Jesus era Deus? Não. Parar de duvidar das coisas, né? De que Jesus havia ressuscitado. Jesus é Deus. Jesus é Deus ou para de duvidar que Jesus foi ressuscitado, né? Que é justamente o que eu falei. Né? Ou seja, que ele foi ressuscitado. Né? Vamos ler aqui o contexto, a gente vai explicar um pouco melhor. A gente vai ler o livro de João 20, 17 e 18, depois o 25 até o 31. Vamos lá. Jesus lhes disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos. Diz-lhes: E eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Olha, esse é um ponto bem interessante, né? Jesus Cristo aqui falando para as pessoas. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que tinha visto o Senhor, né, o Jesus Cristo, e que ele lhe dissera isso. Muito bem, então aqui as mulheres avistaram primeiramente Jesus, foram contar isso aos discípulos, inclusive para Tomé. E aí vamos prosseguir aqui na leitura, lendo 25 ao 31. Ó. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir o sinal dos cravos, ou seja, a cicatriz das mãos, né, em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei, né, eu terei fé, eu vou acreditar. 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, ou seja, ele apareceu ali do nada, né? Mesmo com as portas fechadas. E apresentou-se no meio e disse: Paz sejam convosco. Depois disso, depois Jesus Cristo disse a Tomé: Olha, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Vamos parar aqui rapidinho, né? Então,
Jesus apareceu ali, né, do nada, naquele imóvel que estava fechado, né, as portas estavam fechadas. Ele entrou lá, o Tomé ainda não estava acreditando e Jesus sabia, né, que ele tinha dito isso, né, ele só vai acreditar se eu tocar nele. Então Jesus Cristo falou: olha, bota aqui a tua mão, toca aqui na minha, veja aqui a minha mão, a cicatriz, pode colocar aqui onde eu fui furado, na minha costela, né? E aí Tomé foi, colocou a mão ali, né, nas cicatrizes da mão dele, nas costelas dele, onde ele havia sido perfurado por uma lança, né, por um soldado romano. E aí Tomé disse isso aí, olha. Tomé respondeu e disse: Meu Senhor meu, e também disse: Deus meu. Ou seja, aí Jesus disse, né, continuou dizendo, né, disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, quem? O Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então aqui, a expressão aqui, quando Tomé, ele falou, meu Senhor e meu Deus, foi porque ele tomou um susto. Aquele homem que havia morrido, ele viu, Tomé viu lá Jesus Cristo no madeiro, sofrendo horas e horas, tomando chibatada. Ele viu ele morrendo lá na estaca, viu ele sem vida lá, viu as pessoas tirarem ele, colocarem ele no túmulo, fazerem, né, a limpeza de Jesus, enterrarem, vamos dizer assim, né, fazendo fez lá o ato fúnebre de Jesus, né? Ele viu tudo aquilo, viu Jesus completamente morto. E quer dizer, de repente Jesus ali aparece ali do nada e fala, olha que toca aqui em mim, na minha mão, na minha costela, pode ver, esse aqui sou eu. E aí quando o Tomé viu que realmente Jesus havia ressuscitado, ele pulou para trás, né? Já pensou você aí? Imagina você que talvez tenha perdido talvez a sua mãe, mãe não, né? Vamos com algum parente seu aí. Você perdeu algum parente, um amigo muito querido. Imagina que de repente ele aparece do seu lado e fala, olha, esse aqui sou eu, o seu amigo, enfim, o seu familiar aqui, olha, pode tocar, pode ver que sou eu. Você não ia se assustar? É a mesma coisa, né? Então Tomé, ele tomou um susto, né? Por isso que ele falou, meu Senhor, meu Deus. Ele não estava dizendo, Jesus Cristo, você é meu Senhor, você é meu Deus. Ele não estava falando isso. E uma coisa interessante aqui, olha, que o contexto está o capítulo 20, versículo 17. Olha como é que Jesus chama a Deus, né? Olha como é que ele fala de Deus para as pessoas. Né? Jesus disse, né, para as pessoas ali, ó, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Então, Deus para Jesus, ele é o Pai dele, né, o Pai de Jesus, e também Jesus diz para as pessoas que Deus também é um Pai das pessoas ali. E que é mais? Jesus Cristo continua falando, olha, meu Deus. Então o Pai, para Jesus Cristo, ele é Deus de Jesus Cristo. Meu Deus e vosso Deus. Vocês notaram isso aqui? Então, né? Deixa eu ver aqui. O próximo texto que o Lucas menciona aqui, né? As pessoas também costumam mencionar para dizer que Jesus é tão Deus quanto o Pai, né? João 10, do 31 ao 33. E que eu escrevi assim, olha, ler os versículos 34 e 36, né? Para mostrar o contexto, né? Jesus dizendo que ele é filho de Deus. Vamos lá então. Esse aqui acho que vai ser o último texto. E em outro vídeo eu continuo aqui a minha explanação, a minha explicação. João 10, 31 a 33. 31 a 33. Vamos ler. Diz assim, olha. Vamos lá. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: Não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, muita gente usa essa expressão aqui, né? Mostrando que Jesus ele é Deus, né? Como se aquelas pessoas é um texto ruim até, né? Que eu acho para comprovar alguma coisa, né? Mas basicamente é isso, né? As pessoas dizem que, olha, Jesus ele é Deus igual ao Pai. Tá vendo aqui? Ó, as pessoas queriam matar Jesus porque ele se fazia de Deus igual ao Pai. Mas será que era isso, exatamente isso? Será que Jesus estava dizendo que ele era Deus igualzinho ao Pai? Vamos ler aqui o 34, o 35 e o 36. Vamos prosseguir aqui a leitura. Jesus respondeu-lhes, ou melhor, respondeu-lhes Jesus:
Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e as Escrituras não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque eu disse, sou filho de Deus? Então aqui tem muita coisa interessante aqui para a gente explicar, né? Esse aqui vai ser o último texto de hoje, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos ler de novo o 34, o 35 e o 36, eu vou explicando aqui. 34 diz assim, olha. Jesus respondeu, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Quando Jesus Cristo falou isso, né, já terminei aqui de ler, agora vou explicar. Quando Jesus disse essas palavras aqui, ó, eu sou Deus, Jesus ele estava lendo o Antigo Testamento, né, onde a palavra, as antigas escrituras chamavam aqueles juízes de deuses. Então foi como eu disse em um outro vídeo meu, né? O título Deus, ele não é só dado somente a Deus Todo-Poderoso, né? Esse título, ele é dado a criaturas espirituais, ele é dado até mesmo para o diabo, né, para o Satanás, e ele também é dado a seres humanos, a homens. Isso é como se fosse um título, semelhante a Senhor, né? Também tem um título muito comum aqui nos nossos dias atuais, né, aqui no Brasil, o título de doutor, né, uma pessoa. Doutor não é só médico, né? Doutor é uma pessoa que ele tem curso superior. Pode ser um arquiteto, pode ser um advogado, um médico, enfim, outras e tantas outras profissões, né? Então, Senhor é a mesma coisa. Jesus e também o próprio Deus, Jeová, eles não são chamados de senhores, mas a Bíblia também chama outras pessoas de senhores, né? Reis é a mesma coisa, né? Existem reis humanos. O próprio Jesus Cristo também é um rei. Deus também é chamado de rei, né? De uma forma superlativa, né? Então, Deus é a mesma coisa. Ele também, esse título também é usado para seres humanos, para criaturas espirituais e para o próprio Deus Todo-Poderoso, o Pai, né? E aqui Jesus Cristo estava falando justamente isso. Olha, vocês estão achando ruim, estão dizendo que eu estou blasfemando, estão dizendo que eu estou blasfemando porque eu me fiz igual a Deus, né? Mas olha, as próprias escrituras aqui também diz, vós sois deuses, vocês são deuses. Então vocês vão achar ruim também? Porque as escrituras que não mentem, né? Ou vocês vão dizer que as escrituras mentem, né? Por isso que Jesus Cristo aqui no 35 fala isso, olha. As escrituras não podem ser anuladas, né? Então, Jesus Cristo, inclusive no 36, ele sabia, né, que as pessoas iam ligar, poderiam no futuro dizer que Jesus é tão Deus quanto o Pai, e ele aqui ele chama atenção, olha. Aquele a quem o Pai santificou, ou seja, ele estava se referindo a si mesmo, né? E enviou ao mundo, ou seja, ele está falando de si mesmo. Vós dizeis blasfemas porque eu disse, sou filho de Deus. Então, Jesus Cristo estava falando que ele era filho de Deus. As pessoas, aqueles líderes religiosos, né, que queriam ver o mal de Jesus, eles falam assim, poxa, espera aí, você é filho de Deus? Você é humano igual a mim, você é carne igual a mim, como é que você está dizendo que você é filho de Deus? Você tá achando o quê? Que você é um ser espiritual, que você conheceu a Deus? Se nem nós mesmos, nós que somos muito mais santos, né, que eles se consideravam mais santos que Jesus, se nem nós mesmos, que somos aqui líderes espirituais, a gente não se considera, como é que você está se considerando filho de Deus? Então eles queriam procurar um pretexto para assassinar Jesus Cristo, né, para calar Jesus Cristo. Então, basicamente era isso. Não é que Jesus ele é igual a Deus, ele está se fazendo idêntico a Deus, né? Ele estava justamente falando que ele era uma criatura espiritual, né? Enfim, e a gente, como viu no texto anterior, né? Deus, de fato, ele aprovou Jesus Cristo. O próprio Pai falou: esse é o meu filho amado, que tenho aprovado, né? As pessoas, né? Como eles não eram sinceros, né? Eram pessoas más em seus corações, né? Nas suas emoções interiores. Eles eram reprovados perante Deus e também perante o Filho, né? Muito bem, pessoal, a gente vai parar por aqui para não ficar muito longo e depois a gente continua mostrando os textos que foram mencionados, né? Infelizmente, pessoal, acaba demorando eu citar os textos porque eu tenho que explicar, eu tenho que apresentar o contexto. Então, não é só ler um texto, pegar só texto e não esquecer o contexto. A gente pode criar todo tipo de aberração aí, teóloga, entendeu? Todo tipo de maluquice, entendeu? Então é importante sempre que você vai estudar um assunto espiritual, leia o contexto, leia outras traduções,
leia os textos originais, né? O que diz o original no grego, no hebraico, no aramaico, e é isso que eu estou tentando fazer aqui, né? E eu tenho certeza, né, pelo tudo que eu já estudei, que a Bíblia apresenta sempre Jesus Cristo como um Deus menor. Ele é um Deus que ele é submisso ao Pai. Eventualmente eu vou explicar três ou quatro características que fazem do filho menor do que o pai. Mas não existe nenhum anjo, nenhum outro ser divino que se compare a Jesus Cristo. Né? Não tem ninguém que se compare a ele. Só existe o Pai que é maior que Jesus Cristo. Abaixo dele, abaixo de Deus, está Jesus Cristo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. E no próximo a gente vai continuar lendo o de João 5,18. Eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? Que é um outro texto que muita gente usa para dizer que é para provar a trindade, né? Dizer que Jesus ele é tão Deus quanto o Pai. Um abraço, pessoal.